Oi, oi! Alguns dias atrás eu estava trocando uma ideia com a minha irmã justamente sobre uma pergunta que chegou para mim aqui no Instagram de vocês. Nós estávamos conversando sobre escrever bem português. E nós não estávamos falando se essa pessoa era surda ou se essa pessoa era ouvinte. O nosso foco não era o físico, era a escrita em si, né? Pessoas que escrevem bem. Agora, o que eu penso sobre a pergunta que vocês me mandaram sobre a escrita de surdo? Esse é um assunto bem polêmico, mas eu tenho meu pensamento e o meu posicionamento sobre isso. Foi um tema que eu discuti muito e recorrentemente no meu doutorado. Então, qual foi a minha conclusão frente aos estudos que eu fiz sobre isso, sobre a escrita de surdo, a escrita do surdo? Eu penso que nós não podemos homogeneizar, nós não podemos colocar todas as pessoas dentro de um mesmo saco e dizer que elas funcionam e agem da mesma forma devido a uma característica física, biológica. Não existe uma escrita única e homogênea de ouvinte, uma escrita única e homogênea de cegos, uma escrita única e homogênea de surdos. Existem centenas, milhares de variações dentro dos grupos, né? Dentro do grupo de pessoas que escreve, que sabe escrever, que é alfabetizada, que consegue escrever um texto, uma frase, existem variações infinitas, certo? Agora, que eu acho que é esse o ponto que vale refletir e pensar, tá? Todo ponto vale refletir e pensar, tá? Mas eu tô trazendo aqui para o ponto que eu considero importante que nós pensemos agora. Quando eu penso numa escrita de surdo, numa escrita do surdo, o que acontece, né? O que essa frase quer dizer? Quer dizer que, possivelmente, temos aí uma pessoa que teve na sua primeira língua a Libras. E aí, a influência da Libras, ela acontece no seu segundo idioma, certo? Então, a forma da Libras, a estrutura da Libras, a estrutura frasal da Libras, as suas características gramaticais, elas passam para o segundo idioma, que é o português. Você que tem como primeira língua o português, você também traz do português e leva para Libras, se a Libras for o seu segundo idioma, características do português. E aí nós vemos, por exemplo, o português sinalizado, a escrita de surdo. O que é isso? Isso é o reflexo da sua primeira língua sendo trazida para a segunda língua. Isso vale, gente, para vários idiomas. Eu, nas minhas aulas de inglês, eu estudo inglês até hoje, eu trago estruturas do português para o inglês. Que eu aproximo as duas línguas orais, né? O português falado e o inglês falado. Então isso é algo natural. Então quando nós vemos uma escrita que nos lembra a sinalização da Libras, o que eu, Débora, penso? Estamos aqui diante de um surdo que tem a Libras como sua primeira língua. Bom, e aí, daí desencadeiam-se diversas questões de direito linguístico, de respeito linguístico, de correção diferenciada de redações do vestibular, uma série de questões educacionais, político-educacionais, que são muito importantes de serem levadas em conta, para que haja um respeito linguístico a esse surdo, a este indivíduo que tem como primeira língua a Libras, que tem como seu ninho linguístico a língua de sinais. Beijos!